Graça e paz, amados. Amém? Eu falo que eu fico feliz, pelo convite e fico nervosa ao mesmo tempo, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui no altar, trazendo uma palavra que vem do Senhor, né? Então, a gente tem que estar numa conexão com o Senhor e a gente tem vivido tempos, que isso nos aproxima do Senhor, mas, ao mesmo tempo, nos faz questionar muitas coisas. Mas eu estou muito feliz pela presença dos nossos amados irmãos, que estão aqui nos visitando, nos abençoando. E quando nós decidimos fazer o culto, das mulheres, 44 anos, mais um ano de vida em agradecimento, eu falei para a Lúcia, por que fazer só para as mulheres? Por que não fazer para a igreja? Aniversário, você não convida só quem você gosta, você quer compartilhar de tudo aquilo que Deus tem feito, assim que nós temos na nossa mente, no nosso coração. Então, quando você sair daqui, você pode falar para as pessoas que não vieram, você fez muita falta, porque Deus tinha uma palavra especial para você. Eu creio que, em nome de Jesus, quem não está aqui, está fazendo algo muito mais importante do que está agradecendo junto com a gente. Mais um ano de vida. Pela fé, eu vou acreditar dessa forma. Amém? Mas vocês que vieram, tenho certeza que vocês já saíram daqui muito edificados. Eu já saí daqui muito edificado. O Senhor já tem falado muito ao meu coração, com todos os hinos, com todos os louvores, o pessoal da Jerusalém, que sempre nos abençoa, uma bênção na nossa vida, na nossa igreja. Agora conhecendo os irmãos da presbiteriana, uma bênção também. E eu ouvi o testemunho da irmã. Nossa, eu passo um filme na minha cabeça, porque a gente sabe que, apesar de a gente conhecer ainda pouco, nós estamos aqui há 9 meses, mais ou menos, 8, 9 meses. E alegra o nosso coração, porque nós sabemos que essa igreja é uma igreja missionária. A gente sabe que o que Deus quer fazer aqui e através de cada vida que está aqui é algo muito grande. E quando a irmã começou a testemunhar ali, eu falei, Deus, o Senhor só vai confirmando, aquilo. Porque, amados, quando tem uma semente frutífera, e isso é maravilhoso no aniversário da igreja, tem uma semente frutífera, onde nós podemos ver frutos dessa igreja. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Que independente de todas as adversidades, de todas as lutas, Deus, o que Ele começou aqui, Ele vai concluir. Amém? Então, como já foi dito, nosso tema é reencontro. E quando o pastor perguntou para mim, você vai falar sobre o quê? Reencontro. E eu falei, Senhor, sobre quem que se reencontrou com o Senhor, e o Senhor marcou a vida, o Senhor marcou a história. E eu comecei a orar e o Espírito Santo falou algo muito claro no meu coração. Tem uma pessoa que se reencontrou comigo de uma certa forma, que ninguém nunca mais, possa ser que o mundo ainda leve muitos anos para acabar, mas ninguém nunca mais vai ter um reencontro. Todos nós tivemos, ou às vezes temos reencontros com Jesus, De tempos em tempos, eu não sei você, mas de tempos em tempos eu preciso me reencontrar com o Senhor. Porque eu quero cada dia mais entrar num nível mais fundo, mais profundo no Senhor. Eu nunca me contento no nível que eu estou. Porque eu sei que o Senhor, Ele é muito grande e Ele quer fazer algo muito maior sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos muitas vezes mergulhar, nas mais profundas águas. Eu não sei aonde que você tem mergulhado, até que ponto você tem. Mas eu creio que, no nome de Jesus, hoje, você vai sair de uma maneira mais profunda. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Ou você pode acompanhar aqui, na mídia, João, capítulo 20. João, capítulo 20. Abra aí, bem facinho. Um texto bem tranquilo. E não podia ser diferente, Vamos falar de uma mulher, Maria Madalena. João 20. Quando eu leio um texto, eu não sei vocês, mas eu começo a imaginar aquela cena. Então, eu quero que você, conforme a gente vai lendo, você vai acompanhando essa cena como se fosse um filme na sua mente. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então, saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro
e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente, Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. É bem, às vezes, a gente falando da gente mesmo, né? Esse é João, gente. João se amava, entendia o amor de Jesus num nível que é incrível quando ele escreve. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrada à parte. Então, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Então, aqui conta a primeira parte. Uma história que todos nós conhecemos, né, muito bem aqui. Pelo que eu estou vendo rostinhas, todo mundo já é salvo em Jesus, amém? Então, é uma história que a gente conhece muito bem. Mas daí, né, isso aconteceu com Simão Pedro e João. Eles olharam, né, não tinham entendido a profundidade ainda desses 3 anos andando com Jesus. E viram que o corpo não estava ali, e correram. Mas mulher, irmãos, vocês conhecem como que é nós, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro. Mas aí, olha o que aconteceu. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tirastes daqui, dize-me onde colocaste, que eu o levarei. Então Jesus a chamou. Miriam, é assim, pastor, que fala? Pastor que é de línguas estranhas ali, ó. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone. Essa é mais fácil de dizer. Que quer dizer? Mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltarei para o Pai. Mas vai, e ao encontrar os meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Assim, Maria Madalena anunciou, né, aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, é a tua palavra que nós lemos. Senhor, é ela que tem poder de transformar os nossos corações e mudar as nossas atitudes e mudar, Senhor Deus, que não sejamos da mesma forma. Assim como o Senhor já começou a fazer no meu coração, eu sei que o Senhor vai continuar. Eu te peço, continua, Deus, falando aos nossos corações. E que a palavra que nós precisamos, o alimento necessário nessa noite, seja, Senhor Deus, o sustento para cada vida, cada necessidade presente aqui. No nome de Jesus. Amém. Então, Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Lá fui eu fazer pesquisa, né? Porque eu não sabia que tinha tantas informações e, ao mesmo tempo, tão poucas sobre ela. Ela era da cidade de Magdala, né? Por isso que chamavam ela de Maria Madalena. Não porque era nome e sobrenome, como a gente conhece, né? É porque ela se originava dessa cidade. Então, a Bíblia relata que ela foi liberta de 7 demônios e que essa mulher, durante o ministério de Jesus, você sempre vai ver citado exatamente o nome dela. Cita outras mulheres, mas sempre vai ver Maria Madalena,
né? Então, toda vez que se cita, a maioria das vezes é ela. Ela foi mencionada como pecadora na Bíblia. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos estudiosos dizem que ela era prostituta. Mas, amados, a Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que ela era pecadora. Então, a gente entende-se que provavelmente ela tinha algum pecado aparente, né? Então, não define-se 100%. A gente não pode. O que a Bíblia não fala, a gente não acrescenta, né? Então, a gente sabe que ela era reconhecida, né? Conhecida como pecadora. Mas a Bíblia não relata 100%, não fala qual era o seu pecado. Ela anunciava o reino de Deus com Jesus, com outras mulheres. Depois que ela foi liberta, Jesus a libertou, por onde Jesus passava, onde Jesus ia, ela acompanhava. Por quê? Além de ela ajudar nesse processo, ela sustentava o ministério de Jesus. Então, uma mulher que ela tinha uma condição financeira boa, porque ela era parte das necessidades, de suprir as necessidades de Jesus e dos discípulos. Quase todas as informações que nós temos sobre Maria Madalena são essas, né? A Bíblia não fala muito profundo, mas fala na realidade que ela era uma mulher que, quando Jesus morre e é crucificado, ela era uma das mulheres que estavam ali aos pés da cruz. Então, é interessante a gente começar a pensar toda vez que o Senhor cita o nome de alguém. Quando o Senhor cita alguém na Bíblia, na realidade, o Senhor quer como potencializar a vida daquela pessoa que ela fez, né, algo não maior, mas a marcou a geração, marcou a história dela, definiu. Enfim, essa era Maria. Não temos mais informações. Mas, amados, quando eu estava pesquisando, orando e falando com o Senhor sobre ela, e esse texto eu comecei a ler, quantas mensagens saem só desse capítulo do 1 ao 18 aqui que a gente leu? Quantas mensagens sairiam daqui? Algo o Espírito Santo falou exatamente no meu coração. Maria Madalena presenciou algo que nunca mais ninguém vai presenciar. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Isso é maravilhoso. Tem as piadinhas, né? Por que Jesus falou primeiro para a mulher, né? A gente sabe que tem essas, né? Que os homens brincam assim com as mulheres, né? Que a gente fala demais muitas vezes, fala não sei quantas mil palavras mais do que o homem, enfim. Mas isso aqui é algo extraordinário. Ela foi a primeira pessoa, porque Simão Pedro e João vieram correndo. Eles olharam para o sepulcro. Por que Jesus não se revelou a eles aqui, naquela hora? Por que Jesus não se mostrou a eles naquele momento? Ou se eles estavam ali, os anjos e Jesus estava ali, de repente também eles não reconheceram, não sei, a Bíblia não fala. A Bíblia fala que eles olharam para dentro do sepulcro, não viram nada e voltaram correndo para casa. E eu comecei a pensar aqui, eu falei, Deus, Maria, ela acordou muito cedo. Porque ela estava muito preocupada. Será que cuidaram do corpo de Jesus de uma maneira bem cuidada? Será que embalsamaram, perfumaram? Será que ela acordou de madrugada? A gente começa a ver o texto aqui, você vê que ela levantou de madrugada, convidou outras mulheres e foi até lá para ver se o corpo de Jesus estava sendo bem cuidado. E é interessante que quando ela chega lá, ela vê o quê? Ela já vê aquela pedra removida. Opa, alguma coisa aconteceu. E quando isso acontece, ela volta correndo e chama Simão Pedro. O que aconteceu? Roubaram, levaram, tiraram alguém, o corpo de Jesus não está lá. E é interessante que quando a gente começa a parar para pensar em tudo isso, a gente começa a olhar e analisar as circunstâncias atuais. Quantas vezes nós estamos vendo os milagres, nós estamos vendo Deus fazer tantas coisas, mas nós não estamos enxergando. Tem uma grande diferença em ver e enxergar. Muitas vezes eu estou vendo, mas eu não estou enxergando. E com o Senhor, a Bíblia começa a nos ensinar que nós não vivemos por vistas. Nós vivemos por fé. E quando isso não acontece na nossa vida, muitas vezes nós ficamos à primeira instância assim, como Simão Pedro, como João, até como Maria, né? Ficamos desesperados. Porque Maria, quando vê toda essa cena, toda essa situação, eu sei que as emoções estavam muito abaladas. E isso é uma das primícias que muitas vezes nos deixam
a não enxergar o agir de Deus. Nós deixamos que aquela nossa emoção momentânea que nós estamos vendo ali, estamos passando por aquela situação, sejam mais altas, sejam mais fortes. E a gente não pode esquecer que as emoções, elas são passageiras. Elas vêm e vão. Então, Maria Madalena ali, quando ela permanece diante do sepulcro de Jesus ali, diante do túmulo, ela começa a chorar. Quantos anos Jesus andou com esse povo? Quantos anos você tem andado com Jesus? Eu comecei a analisar a minha vida. Eu falei, Deus, eu estou andando com o Senhor há mais de 30 anos. E quantas vezes, amados, a gente anda com o Senhor e a gente não olha além das circunstâncias. A gente só fica ali parado, olhando e chorando, como Maria estava fazendo. E é interessante que quando ela baixa, a Bíblia fala que ela olha de novo, ela vê dois anjos vestidos de branco. E eu comecei a pensar, eu falando, não a Bíblia, eu comecei a falar, bom, se Jesus estava ali fora e tinha 2 anjos, não sei se de repente, eu não perguntei isso para o pastor Luiz, podia ser uma representação da própria Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não sei, eu sei que ali a Bíblia fala que era 2 anjos. Um estava sentado na cabeceira e o outro na outra ponta. E esses anjos, um deles pergunta para ela, por que você chora? Mulher, por que você chora? E ela fala, porque roubaram o corpo, né? Tiraram o corpo do meu Senhor. As circunstâncias tristes muitas vezes, né? As dificuldades, as lutas muitas vezes fazem a gente não enxergar. E é interessante que ela saiu para fora, porque de repente aquela resposta ela não teve. Quando ela sai para fora, quem que ela encontra? Jesus. Mas quem ela acha que é? O jardineiro. E é interessante que daí que eu quero me aprofundar um pouquinho com vocês. Quando Maria sai para fora e vê aquele homem, vê Jesus, mas não o reconhece, e ali ela pensa que é o jardineiro, eu fiquei imaginando como que era o sepulcro daquela época. E numa das minhas pesquisas, eram lugares muito bonitos. E tinha muito jardim, tinha muitas flores. Então sempre tinha alguém responsável para cuidar daqueles ambientes. E é interessante que quando ela sai e ela está triste, ela ainda está, né, muito abalada, o jardineiro, né, que ela achando que era, mas era Jesus, pergunta para ela de uma seguinte forma. Primeiro ele pergunta, mulher, por que choras? E ela ainda, amados, abalada, ela ainda triste, ela fala a mesma coisa. Roubaram, tiraram, levaram o corpo do meu Senhor. E é interessante que ela pergunta, né, para Jesus, se você souber aonde o levaram, me fale porque eu vou buscar. Que força que nós temos, mulheres, de levar uma pessoa já morta. Que capacidade, eu não sei, eu não tenho. De repente, alguma mulher aqui tem, né? Pode ser. Mas que capacidade de força abraçal que a gente teria de levar uma outra pessoa. E é interessante que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que muitas vezes, assim, amados, somos nós. Nós muitas vezes queremos levar cargas, fardos, nós queremos levar problemas e dificuldades que nós não somos capazes de carregar. Nós queremos resolver problemas, nós queremos trazer soluções para as circunstâncias adversas da nossa vida, da nossa família, de tudo que nos cerca do nosso trabalho, naquilo que nós não somos capazes de carregar. Maria não seria capaz de carregar, mesmo que ela quisesse, o corpo de Jesus, se assim ainda tivesse. Aqui traz para nós já uma lição. Segunda já, né? A gente tem que parar de ficar na porta, olhando e chorando e vendo só as circunstâncias difíceis naquele momento, e a gente para e esquece das promessas do Senhor,
que Ele tem para a nossa vida. O Senhor tem promessas para a minha vida, o Senhor tem promessas para a sua vida. E quando a gente para e começa a olhar por essas circunstâncias adversas, a gente quer carregar aquilo que a gente não é capaz de levar. A gente acha que a gente vai dar conta de resolver. Porque nós não nos apegamos, nós esquecemos das promessas. Jesus passou 3 anos ensinando. Todos que o seguiam. Nós sabíamos que tinha os discípulos, tinha os seguidores, tinham aqueles que só iam para comer, para receber as curas e as bênçãos. A gente sabe tudo isso. Então, quem é a gente nesse pacote? Será que a gente só vai se tornar um seguidor de Jesus, seguindo Jesus só por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas, e não por aquilo que Ele é? Porque quando vem as circunstâncias, a gente termina agindo de forma carnal, pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios ideais. Nós não vivemos nas circunstâncias desse mundo. E Maria e os discípulos que voltam para casa ainda estavam vivendo nas circunstâncias desse mundo. E isso nos faz ficar parados, olhando lá para o túmulo vazio, chorando. E é interessante que o Espírito Santo falou 2 coisas no meu coração muito forte, que eu falei, meu Deus. Quando ela pergunta, onde está o corpo? Você viu? Ela não reconhece Jesus ali, acha que é o jardineiro. E a primeira instância, Jesus chama ela de mulher. É como se Jesus estivesse falando assim para ela, viu? Volta à realidade. Lembra de tudo aquilo que eu te ensinei. Acalma o seu coração. Amados, eu tenho aprendido, nesses 2 últimos anos, principalmente, a vida inteira a gente aprende, mas nesses 2 últimos anos, principalmente, não é só por causa da pandemia, não. É por tantas coisas que nós já passamos na vida, nesses 2 últimos anos. Essa virada de século na nossa vida, só Jesus. Enfim, a gente não pode ficar parado olhando para as circunstâncias, porque senão Jesus fica falando com a gente e a gente não reconhece mais a voz dele. Já parou para pensar? A gente não reconhece mais a voz do nosso Salvador. A gente não consegue mais reconhecer quando o Senhor nos dá direcionamento. Às vezes a gente fica com dúvidas, a gente fica com medo, a gente fica insegura, a gente não sabe que direção tomar. Naturalmente, carnalmente, isso é natural. Porque somos humanos. Mas nós não vivemos debaixo de uma natureza pecaminosa mais. Nós não vivemos debaixo de uma natureza que nós obedecemos à vontade dela. Nós vivemos debaixo de uma natureza espiritual, porque todo aquele que é nascido de Deus é filho de Deus. A nossa natureza de carne e sangue vão lutar sempre. Elas são inimigas, a Bíblia fala isso com clareza para nós. Aquele que a gente mais alimenta é aquele que vence. Então a gente precisa parar muitas vezes e pensar, desliga tudo. Esses dias em casa, acabou, não sei se foi energia, se foi a internet. Acho que foram 5 minutos. Um silêncio. Um silêncio. Eu não sei se já pararam para pensar e refletir sobre isso, quando a energia acaba. Já comece a prestar atenção nisso. Ou desliga tudo na sua casa. É bom quando a energia acaba, porque a gente não ouve som de geladeira. Eu tenho um ouvido, meu Deus do céu, só Jesus pela graça, que às vezes me incomoda. Muitas coisas me incomodam. E às vezes eu falo para o Luiz, nossa, você está escutando esse silêncio? Acho que ele nem entendeu, né? Ele olhou assim para mim. Ele começou a olhar assim para mim, tipo... Gente, já pensou parar para ouvir o silêncio? Às vezes a gente precisa, sabe por quê? Porque é aí que Deus se manifesta. A gente está no meio da tempestade. Maria e os discípulos estavam lá no meio do furacão, no meio da tempestade, um monte de coisa acontecendo, e a gente quer ouvir Jesus. A gente quer ouvir Jesus, e a gente não consegue ouvir. Porque o mundo nos acarreta tantas coisas, nos traz tantas coisas, que a gente insiste em querer ouvir Jesus desse jeito. A gente esquece que a Bíblia fala, sai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá em secreto, eu vou me revelar a você. E de repente Jesus vira para ela, para Maria, e fala, Maria. Na segunda vez,
Jesus chama ela pelo nome. Eu fiquei pensando no meu coração, porque ela estava virando, eu não sei, eu acho que ela estava tão nervosa que ela virou de costa para Jesus. E naquele momento Jesus chama ela não estava olhando para Jesus. De costa, Jesus chama ela, Maria. Ela para e responde, Rabone, mestre, corre e agarra, abraça Jesus. É como se ela falasse, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E Jesus fala para ela, calma, calma, porque nem me solta aí, né? Não é assim que você está pensando, que eu vou continuar com vocês, vai lá, avisa os meus irmãos, que é outra frase linda de Jesus, que agora avisa os meus irmãos, né? Que eu estou indo para o Pai, vou completar a obra. Eu fico imaginando o coração de Maria, quando ela ouve Jesus chamar ela pelo nome. Qual foi a última vez que você ouviu, você se reencontrou com o Senhor? E você ouviu Ele chamar você pelo nome? Quando a gente vai buscando ao Senhor por aquilo que Ele é na nossa vida, as circunstâncias vão continuar fazendo parte. As lutas vão fazer parte, amados. Até o último respirar, enquanto estivermos respirando, nós teremos sim momentos de lutas, momentos de vitórias. Eclesiastes já nos ensina muito bem. Quantas estações falam lá em Eclesiastes? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de amar e deixar de amar. Nós estamos vivendo o tempo de deixar de abraçar. Como está sendo um tempo? Quando que a gente pensou que a gente ia viver isso? Eu lia Eclesiastes e falava, é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar. Quando que eu pensei que a gente ia viver literalmente isso? Mas vai passar, porque é tempo. É tempo. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ouvir a voz do nosso Senhor. A gente começa a entender os direcionamentos que Ele tem para a nossa vida. Porque quando a gente permanece olhando para o propósito, a gente se reencontra com o Senhor, a gente começa a lembrar dos milagres lá atrás que o Senhor fez. O testemunho da irmã Débora, a gente estava preparando, né? Organizando, como que a gente vai fazer? E a gente ora, Senhor, e agora, né? O louvor, como que a gente vai fazer? Era bom vir outra pessoa, seria tão gostoso, né? E a gente pensando, Jerusalém, coitada, a igreja lá sempre ajuda, sempre está se dispondo, né? Uma bênção, e de novo vamos pedir para eles, né? Sei que vocês servem com amor, né? Mas eu falei, mas podia, né? Não tem ninguém, começando a pensar. Eu falei, Lu, não tem ninguém lá, né, Lu? Não conhece ninguém, Lu? Falei, então, tem uma moça que estuda comigo lá, né? Posso ver com ela. Meu Deus, não podia ser mais de Deus também, né? Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente sabe dos propósitos que a gente tem, o Senhor nos faz lembrar. Débora, né? A vida da Débora aqui é para a gente pensar a Igreja Batista, primeira Igreja Batista aqui em Mojimirim. É para a gente refletir que os frutos estão ecoando. Isso é para a gente refletir das promessas que o Senhor tem para essa igreja e para a gente não esquecer. É para o ministério feminino, para nós mulheres, começarmos a olhar para mais mulheres, para começar a fazer mais por mulheres. Porque a Bíblia é muito clara que uma mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher, ela tem tantas responsabilidades. Ela tem a casa, ela tem os filhos, ela trabalha fora, né? Ela tem o marido, ela tem um ministério. São tantas responsabilidades que muitas vezes o que termina acontecendo? A gente esquece o que a gente tem que priorizar. Hoje em dia, às vezes eu vejo mulheres, eu converso às vezes com mulheres, e eu vejo muitas vezes as mulheres priorizando tudo, menos às vezes a vontade de Deus. Aí inverte, coloca os filhos no lugar do marido. Irmãs, irmãos, está tudo errado, está tudo perdido. Mas porque a gente esquece e não prioriza a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. A gente não consegue mais ouvir, identificar a voz do Senhor. E daí as promessas vão passando na nossa vida, e a gente não fica olhando lá para o túmulo. A gente fica lá, olhando para o túmulo vazio.
Nós ficamos chorando. E eu fico imaginando que muitas vezes nós choramos por nós mesmos. Maria, depois a gente sabe que ela entendeu a ressurreição de Jesus. Mas Maria até então estava chorando por ela mesma. Quantas vezes nós estamos chorando por nós mesmas? Por nós mesmos. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e lutas? E nós queremos que Deus resolva os nossos problemas e as nossas dificuldades, as nossas lutas, porque nós ficamos olhando para nós mesmos. Já parou para pensar que essa luta que você está passando, esse problema que você está passando, essa adversidade, é para não só te deixar forte, mas para que você seja testemunha viva para outras pessoas? A gente esquece disso. Que a gente gosta muito de falar de Davi, né? Nossa, Davi enfrentou um leão, enfrentou um urso. Nossa, foi perseguido por Saul. Ah, não, mas Davi, né, foi um rei. O Senhor o colocou como rei. A gente quer ser colocado como rei. Ou como José, governador. Mas a gente esquece, né, que José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi aprisionado. A gente gosta de se inspirar e ficar forte naquilo que a Bíblia nos deixa como relato, e isso é bom, isso realmente é formidável. Mas a gente esquece de ver que os problemas são reais, vai acontecer. É para nos forjar, é para nos deixar mais forte. Não é fácil passar. Você acha que Maria aqui sentada chorando foi fácil? Quando Jesus chama ela de mulher e depois quando Jesus chama ela de Maria, é como se o Senhor estivesse falando para ela, foi o que o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração, e eu quero que você grave isso. Maria, para de ser mulher. Para de olhar para você mesma. Para de olhar para as suas dificuldades. Para de olhar só para o seu umbigo. Maria, vai. Anuncia. Continua levando o meu amor. Continua falando de mim. Continua cumprindo os meus propósitos. Não esqueça das promessas que eu tenho para a tua vida. A gente insiste, amados, em ficar olhando lá para o túmulo vazio, enquanto Jesus está no jardim. Jesus não estava mais no túmulo vazio. Jesus estava ressurreto no jardim. Nós precisamos entender que não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, não importa as lutas. Há tempo para todas as coisas. E muitas vezes Deus vai permitir todas as nossas lutas, os nossos choros, as nossas adversidades para que a gente se reencontre com Ele. Por isso que se reencontrar com Jesus é importante. Maria e os discípulos e todas as outras pessoas que testemunharam depois e viram Jesus ressurreto, não continuaram da mesma forma. Nós não podemos continuar da mesma forma. Nós estamos aí, em nome de Jesus, terminando a pandemia. Mas nós não podemos achar que a nossa vida vai voltar ao normal. Eu não quero que a minha vida volte ao normal. E também não quero viver esse novo normal. Eu quero viver o que Deus tem para mim. É isso que eu quero. E nós precisamos colocar isso na nossa mente e no nosso coração. As minhas lutas têm me deixado Jesus me chamar de mulher? Ou as minhas lutas têm feito que o Senhor me chame de Maria? Que tipo de reencontro nós estamos tendo com Ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, na tua fraqueza. É assim que a Bíblia nos ensina. 2 Coríntios, põe aí para mim, por favor, pastor. Eu quero terminar com alguns versículos aqui. É tempo de nós nos reencontrarmos com o Senhor. Eu não sei o nível de espiritualidade que cada um está aqui. Eu sei do meu. E toda vez que eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, ministra primeiro no meu coração. E Deus sabe, por causa dos desafios que Ele tem me colocado, as lutas.
E é interessante quando a Débora estava contando um testemunho dela ali, que ela aceitou Jesus com 8 anos. E depois veio aquela música, cobre-me, leva-me nas asas do teu Espírito. Que letra linda, né? Como é bom que independente se eu tenho 8, 10, 15, 20 anos, o meu amor só cresce pelo Senhor. A gente não pode esquecer disso. O nosso amor tem que continuar crescendo pelo Senhor. Porque 2 Coríntios 5:7. Pode pôr aí, por favor. Vou ler junto aqui. Porque andamos por fé e não por vista. Enquanto Maria estava olhando para as circunstâncias, ela não estava andando por fé. Amados, nós não andamos por vista. Coloca aí para mim, pastor. Hebreus 11:6. Muito conhecido todos nós também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nem precisava, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível, é impossível. 1 João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu queria já chamar o pessoal da presbiteriana. Eles vão estar subindo aqui, cantando a última canção. Mas enquanto eles tocam, eu queria que você fechasse seus olhos. A fé vence o mundo. Maria e os discípulos, a Bíblia nos mostra homens e mulheres que só venceram através da fé. A Bíblia nos ensina que a fé tem tamanho. Se você tiver ela de um tamanho de um grão de mostarda, muitas coisas já podem ser feitas através das nossas vidas. Se você continuar vendo a história de Maria, e reler e ler, essa mulher não foi mais a mesma. A sua vida mudou, porque ela parou de olhar para o túmulo e começou a olhar para o jardim. Ela entendeu que ela não era mais mulher, que ela era Maria, ela tinha um nome, ela tinha um propósito. E ela teve que viver e continuar a viver pela fé. Porque Jesus presente, corpo presente, não estava mais ali. Mas Jesus deixou uma promessa, igreja. Jesus deixou uma promessa para nós, que Ele deixaria o Consolador. E Ele habita dentro de nós hoje, Ele habita dentro de nós. Ele não só está mais conosco, andando, Ele está dentro de nós. Maria entendeu isso. O Senhor está dentro de você. Não tem problema. Não tem problema se a tua fé é pequena. Não tem problema se você tem medo, se você tem insegurança, se você muitas vezes não consegue continuar. Maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. E o Senhor se faz isso através da força do Espírito Santo em nós, através de nós. Se reencontre com o Senhor, se reencontre com o Senhor. Ele quer fazer algo muito maior do que Ele já fez até agora. Não se preocupa. Os problemas Ele está cuidando. Ele não perdeu o controle de nada. De nada Ele perdeu o controle. Ele só quer te encontrar no jardim e chamar você pelo nome. Para que você continue os propósitos que Ele tem para a tua vida. Pai, nós estamos aqui. Nós te louvamos e agradecemos. Porque Deus, e eu sei que cada um que está aqui quer se reencontrar com o Senhor. Nós precisamos nos reencontrar com o Senhor de novo, Deus. Nós precisamos, Senhor, ter esse momento de ouvir a tua voz. Parar de ouvir as circunstâncias, os problemas e até a nós mesmos. A gente ouve tanto a nós mesmos.
Espírito Santo, no nome de Jesus. Trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração. Espírito Santo nos transforma, nos incomoda, não nos deixa da mesma forma, no nome de Jesus, não nos deixa da mesma forma. Senhor, quantas vezes for necessário que possamos nos reencontrar com o Senhor. E assim como Maria teve o grande privilégio de ver o Senhor ressurreto, Deus, a gente continue tendo esse privilégio de ter o Senhor vivendo através de nós. E Deus, e por onde nós passarmos, pessoas vejam o Senhor através de nós. Que é para isso que nós somos criados, é para isso que nós te aceitamos, Deus. Não só para vivermos a eternidade com o Senhor no céu, mas, Pai, para que no nome de Jesus o Senhor continue vivo nesse tempo enquanto tivermos, através de nós. Nós precisamos, Senhor Deus, continue através de nós. E que cada um que saia daqui nessa noite, Deus, se reencontre com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.